Bom dia, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz. Deus abençoe seu dia, a sua manhã e que o amor de Cristo Jesus venha estar nos nossos corações. Que Deus possa te fortalecer, nos fortalecer nesse dia ao qual nós iniciamos, né? E que seja tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Assim como ele disse para Josué: esforça-te e tende bom ânimo. Então, que venhamos nos esforçar nessa manhã no Senhor. E eu quero compartilhar com você uma palavra que está em 2 Crônicas, no seu primeiro capítulo, que vem falando a respeito do servo dele, do rei Salomão, né? Louvado seja o nome do Senhor nas nossas vidas, porque assim como o Senhor foi com Moisés, o Senhor será conosco. Assim como o Senhor foi com Salomão, o Senhor também será conosco. Assim como o Senhor foi com todos os teus filhos, né? O Senhor também é conosco. Então, creia que o Senhor está contigo, que o Senhor está em todas as situações, em todos os momentos. Mas o que Salomão falou naquela noite para o Senhor, quando o Senhor se apresentou para ele em sonho? A palavra do Senhor vem dizendo no primeiro capítulo de 2 Crônicas, que Salomão falou assim para o Senhor. Naquela mesma noite, né? Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão orou ao Senhor. Salomão foi até a arca do Senhor, onde ali estava a sua presença. Salomão se derramou perante a presença do Senhor e orou a Deus, porque Salomão teria que, reinar um grande povo, mas ele chegou para o Senhor e falou: Senhor, assim como tu fizeste com meu pai, como foi em benevolência, assim como o Senhor assim derramou honra, assim como o Senhor derramou glória, assim como o Senhor derramou poder sobre a vida do meu pai, e ele pediu para que o Senhor, quando o Senhor falou para ele: o que tu queres, peça o que tu queres que eu te dê. Salomão, ele não pediu riquezas, Salomão, ele não pediu saúde, Salomão, ele não pediu, bens nenhum material. Salomão pediu apenas ao Senhor sabedoria e conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vem dizendo que por ele não pedir riqueza, por ele não pedir bens materiais, por ele não pedir nada para ele em benefício próprio, mas o que ele pediu ali, ele pediu pensando no próximo, ele pediu pensando naquele tão numeroso povo que Deus o chamou para reinar, porque Salomão também tinha um chamado. Então, assim, ele olhou ali naquela situação e falou assim: eu sozinho não consigo, mas eu conheço o Deus do meu pai, eu conheço um Deus que meu pai reinou e viveu também sobre Jerusalém, sobre Israel, e quem o ajudou foi o Deus vivo. Meu pai não fez sozinho, porque meu pai era um homem segundo o coração de Deus, e tudo que meu pai fazia, meu pai se derramava perante a Deus. Meu pai não tomava nenhuma decisão e nem entrava em nenhuma batalha. Meu pai não entrava em nenhum lugar, porque Davi também foi um testemunho de vida para Salomão. E ele não fazia nada sem que Deus estivesse colocando ele na direção, Louvado seja o nome do Senhor. Onde Davi entrava, Deus era com ele, O que Davi fazia, Deus era com ele. Até mesmo quando Davi pecou perante Deus, Davi foi um homem que ele se rasgou, se arrependeu dos seus pecados, porque a própria palavra do Senhor diz que Deus, ele veio para perdoar os nossos pecados e veio para nos sarar e veio para nos curar. Mas em sua palavra vem dizendo que com tudo isso, Salomão, ele se esforçou. Ele pediu a Deus, conhecimento, pediu a Deus sabedoria, mas ele se esforçou no seu ministério. Ele se esforçou na sua vida. Ele se esforçou naquilo que ele ia fazer. Ele se esforçava, naquele reinado, naquele povo tão numeroso, porque no primeiro versículo do 1 vem dizendo assim, Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino. O Senhor, seu Deus, era com ele e magnificou ele grandemente, cobriu ele grandemente de honra, porque ele não se prostrou, ele não se desanimou,
Louvado seja o nome do Senhor, diante de uma numerosa multidão de gente, diante de muitas pessoas que pediam conselho a ele, mas ele se esforçou e ele fez o quê? Ele foi até a Deus, ele foi perante Deus e Deus perguntou para ele, né, em sonho: Salomão, me pede o que queres que eu te dê, né? Deus já foi ali para abençoar Salomão naquilo que Salomão colocou diante de Deus. Deus já foi ali com o propósito de levantar Salomão, porque ele sabia o que Salomão iria enfrentar. Então Deus sabe o que eu e você iremos enfrentar. Deus sabe o que eu e você iremos passar. E muitas das vezes Deus quer que nós venhamos confessar com o nosso coração. Assim como o Senhor falou, de se confessares com a tua boca. Então, assim, Deus quer que você venha falar qual é a sua necessidade. Não era assim que o Senhor fazia? Me pede que eu te, né? O que tu queres que eu te faça, né? Levanta que a tua fé te salvou, né? O cego não foi assim. Senhor Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. O que tu queres que eu faça? Eu quero ver. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam sempre ali falando, confessando diante de Deus. E às vezes Deus quer que nós venhamos abrir a nossa boca, nós venhamos nos esforçar, nós venhamos nos levantar. Nós não venhamos olhar para a situação, para a nossa dificuldade, porque Salomão poderia ver ali muita gente, muitas pessoas, muita coisa, muita confusão. Como que eu vou fazer sozinho para governar toda essa cidade, todo esse país? Como é que eu vou fazer, né, para um tão numeroso povo? Como que eu vou ter entendimento para falar com cada um? Como que eu vou ter palavra? Você consegue imaginar Salomão naquela situação? Mas o Senhor, em sua palavra, diz: Salomão se esforçou. Então requer esforço. A gente tem que se esforçar, né? Para a gente ter a vitória, para a gente ter algo que Deus tem preparado para a gente tem que se manter firme, a gente tem que se esforçar cada dia, cada manhã. Tá difícil, né? É muita gente, é muita coisa, mas se esforça. Deus te chamou, Deus te escolheu. Todos nós, sobre a terra, toda essa nação, como eu sempre falo para vocês, que Deus, ele não veio para um só, ele veio para todos, ele quer ensinar todos, ele quer, né, mostrar para todos que ele que tem o poder de governar toda essa nação, de dar uma vida abençoada, uma vida próspera. Ele que tem o poder de curar, ele que tem o poder de restaurar, ele que tem o poder de desfazer todas as astúcias e ciladas do adversário da nossa alma, de muitas das vezes querer desanimar. Salomão não poderia se desanimar. Um homem diante de um povo grande se desanimar e falar: eu não tenho condições, né? Porque quantos param, né? Por conta de medo, por conta de circunstância, olha para a dificuldade. E nessa manhã a gente não vai olhar para a dificuldade. Nessa manhã a gente vai olhar para o poder de Deus, porque Ele é magnífico, Ele é glorioso, né? Ele tem o poder de fazer com que nós venhamos nessa manhã nos levantar e alegrar o nosso coração e ter ânimo. Porque assim como ele diz que ele foi com Davi, ele foi com Salomão também. Assim como ele disse que ele foi com Moisés, ele foi com Josué também. Todos aqueles que, né, eram um sucessor, que depois vinham, né, ministrar o cargo, né, do outro, Deus também era com eles. Mas ele sempre dizia: esforça-se, tem de bom ânimo, eu sou contigo, né? Não olha para a dificuldade, olha para mim, né? Porque eu sou aquele que pode tirar as barreiras, eu sou aquele que pode tirar os impedimentos e as dificuldades da sua vida. Então, nessa manhã, eu e você, nós seremos assim como Salomão, porque aqui são exemplos para a gente servir, para a gente seguir, de que assim como Deus abençoou Salomão, prosperou a vida de Salomão, Deus levantou Salomão, sustentou Salomão e foi com ele durante o seu reinado. Enquanto ele obedeceu a Deus, Deus foi com ele. Enquanto nós obedecemos a Deus, Deus será conosco. Deus irá diante de nós e Deus tirará todos os impedimentos, ele nos dará direção naquilo que nós temos que fazer. E assim o Senhor é comigo e o Senhor é contigo. Então esforçamos e tenhamos bom ânimo. E quando o Senhor nos perguntar: o que queres, né, que eu te faça, confesse diante de Deus: Deus, a minha necessidade é essa. Quando ele mesmo diz que ele sabe a nossa necessidade. Mas às vezes ele quer que a gente confesse de todo o coração, né? A nossa fraqueza, a nossa limitação. O que a gente pode fazer, a gente faz. O que não dá pra gente fazer, a gente entrega nas mãos do Senhor. Amém? E que Deus possa te abençoar grandiosamente, porque assim como Deus,
né, ali abençoou a vida de Salomão, porque a palavra do Senhor diz que o que aconteceu com Salomão, ó, ficou sabendo lá do outro lado do Egito, lá do outro lado da terra, lá do outro lado de Jerusalém, lá do outro lado do Brasil, lá do outro lado do mundo, todo mundo ficou sabendo, porque a palavra do Senhor vem dizendo, né, que a rainha de Sabá ficou sabendo do que tinha acontecido com Salomão, e ela foi lá conferir, e ela viu que era muito mais daquilo do que ela ouviu, ou seja, tu serás testemunha ainda para alguém que virá, né, te abençoar, porque a palavra do Senhor diz que ela ainda veio, ainda derramou bênçãos sobre a vida de Salomão e viu que a casa dele era uma casa riquíssima, mas assim, em ordenância, em ordem, que os servos dele, né, tudo era ordenadozinho, todos aqueles que estavam no reino ali, tudo era organizado. Salomão tinha muita sabedoria, Salomão designava as coisas com entendimento, e ela ficou assim, né, admirada, né, da forma como Salomão dirigia o seu reinado. E quem deu isso para Salomão? Foi Deus, porque Salomão pediu a Deus. Então entrega hoje a Deus e peça a Ele o que você quer. Eu quero sabedoria, eu quero entendimento também, né, para que a gente possa viver uma vida reta, justa diante de Deus, para que não venha sair nada de nós mesmos, mas que tudo quanto Deus, tudo que nós fizermos, a gente sabe que com Deus, ainda que seja não, vai prosperar, Deus vai abençoar, Deus vai no tempo certo, que a saúde, pede saúde, derrama cura, Senhor, sobre a minha vida, ora ao Senhor, faça como Salomão levantou de noite, foi orar ao Senhor, e ali ele pediu ao Senhor, Senhor, me dê sabedoria, Deus, para poder governar essa nação, e esse é o poder de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Tenha um dia abençoado.